muitas vezes, assim como fazer um concurso de prefeitura que de repente não paga tão bem, mas é uma oportunidade de você ter uma estabilidade. Um primeiro emprego, total. Ter um salário, para você conseguir estruturar uma rotina para ir buscar, né, uma condição melhor, faz muito sentido. Então, eu acho que hoje em dia, né, a gente pensa em concurso e a estabilidade é um ponto importante, mas não precisa ser necessariamente para o resto da sua vida. Não. Você tendo claro, né, o que é o seu objetivo, qual que é a sua meta financeira e de rotina e de qualidade de vida e com o que você gosta de trabalhar. Legal. E isso é um ponto que eu defendo muito, assim, porque eu vejo algumas pessoas que trabalham com concurso público que vieram de realidades muito diferentes da maioria da população. Então, eu sou bem chato com isso, porque é tipo assim, aparece um cara que, o cara fez uma puta de uma faculdade federal, tinha pai e mãe bancando, tinha tudo e tal, grana, incentivo, família, eu brinco, né, com pedigree. E aí ele pega e na internet, ele fala, não, você já tem que partir direto pro concurso X, sei lá, uma carreira lá de fiscal, ou seja, uma carreira também na área de jurídica, né? Não, você já tem que prestar juiz. Para a grande maioria das pessoas, tem um caminho até chegar nisso, tá? Porque até mesmo de condição de ter tempo para competir num concurso desse, porque exige um pouco mais de horas de estudo. Então, eu acho interessante isso que você fala, porque às vezes você passa num primeiro concurso e já tem uma estabilidade, uma rotina, uma graninha para comprar curso. Tem vezes que é para isso também. A pessoa não tinha dinheiro. E aí ela vai subindo, né? E vai depender muito, então, desse histórico que a pessoa tem. Não é simplesmente olhar para alguém e falar, lá, ele fala que você já tem que prestar concurso que ganha acima de 20 mil, porque estudar concurso é tudo a mesma coisa, então já presta o grande. Não é bem assim na prática, né? Então eu gostei disso que você falou, porque às vezes a pessoa passa num concurso de prefeitura e depois ela fala, legal, mas eu quero ter uma carreira maior, e ela pode fazer outra formação, ela pode fazer outros concursos, mas eu também vejo, e aí eu vou te confidenciar, que nessas áreas com formação específica você tem oportunidades até maiores do que nos concursos mais nível médio, em que a barreira de entrada é menor. Então se você pegar num universo de pessoas, quantas tem nível médio? 80%. Aí no universo desses 80%, quantas tem nível superior em educação física? 3%, 5%, na melhor das hipóteses. Então, assim, é um funil e dali você vai ter uma concorrência menor. Não quer dizer que é fácil, mas você tem uma concorrência menor do que você vai enfrentar. Então, também tem esse aspecto, né? Sim, não, sem dúvidas. Do que você estava comentando, né? Eu vejo um perfil parecido e eu brinco também com os meus alunos, porque não, a noção de concurseiro, que é aquela pessoa que pode, assim, fica o dia inteiro trabalhando, porque de repente tem uma condição familiar. O dia inteiro estudando, né? Desculpa, exatamente. Que tem uma condição familiar que não precisa trabalhar também, é um cenário, né? É até um estereótipo do concurseiro. Que, na verdade... Né, com a mesa bonita, cheia de post-it. Tem umas que eu vi. Que, na verdade, não é nada assim, né? Print, maravilhoso. Falar, um dia eu vou fazer isso. Eu vou ser esses Instagrams de... Studygram. É isso, Studygrams, exatamente. Que, né, aí você faz... aquele é a meca do negócio. Você olha e fala, eu quero ser esse. Aí vai você lá todo fudido, café derrubado na mesa... A minha mesa é improvisada dentro do guarda-roupa. Estudando dentro do guarda-roupa. Se fechar, você vira uma roupa. Eu mandei ali fazer e falei, deixa aqui sem porta. Mas assim, para um futuro já falei, deixa de um jeito que a hora que eu passar, a gente põe a porta e eu acerto. Entendeu? E fogo, põe fogo junto, porque eu quero que é mais isso aqui. Então, assim, esse bonitão é só no Instagram. É a ilusão. E é exatamente isso. Então, as pessoas que estão aí muitas vezes na busca por concurso, é aquela realidade de eu tenho pouco tempo de estudo por dia, muitas vezes vai estudar cansado, né? Total, é a realidade da maioria. Exatamente. E aí, então, realmente é uma ilusão você achar que vai disputar no mesmo nível das pessoas de outras áreas que, de repente, conseguem estudar o dia inteiro e ter muitos anos de estudo que vão ficar esperando aquele concurso em especial. Sim, né? Que é outro rolê, né? Que é aquele... vou passar naquele concurso que demora 3, 4, 5, 10 anos, tá tudo bem, minha família tá me bancando aqui. Essa não é a realidade. Inclusive, eu acho que... Por isso que é importante. Às vezes eu faço vídeos, né, no YouTube... Às vezes não, faço com frequência. É raro, mas acontece com frequência. E o fato é que eu gosto de trazer essa outra visão, porque eu sinto que algumas pessoas que falam de concurso público
E a galera fala assim, mas tem que falar o cara que é juiz, por exemplo. Ele quer ouvir para o cara que é juiz. O cara que é juiz, ele tem outra realidade. Eu lembro que eu não consegui, eu fazia um negócio meio maluco. Eu olhava os resultados de concurso, na época dos fóruns de concurseiro, eu não pegava o resultado dos primeiros lugares. Eu não pegava a história dos primeiros lugares, eu pegava a história dos caras que estavam mais lá para baixo, bem quase que não passou. Aí eu queria saber a história desse cara, porque eu achava que o máximo seria esse cara. Então eu falava, provavelmente vai ter um pouco mais de rotina parecida com a minha, ou eu vou conseguir me espelhar. Não olhar pro cara que, sei lá e tal. E isso eu acho que é muito a realidade. Você começar a olhar que esse ponto de vista enviesado de quem fez ITA, fez uma puta de uma faculdade, estudou na faculdade federal, nunca trabalhou. Eu vejo uma galera falando, pô, não sei o que, mas nunca, carteirinha tá ali em branco, carteira de trabalho em branco, nunca trabalhou. Não, pra mim, assim, eu acho que, quando tem, né, nem fez. Aí, no caso, não é que ele não é uma referência boa, ele é uma referência boa para quem é mais parecido com ele. Agora, ele não é uma referência boa para todo mundo, porque no fim, você precisa tentar olhar pelo aspecto nessa questão social. Cada um está num nível. Que é a grande maioria, né? Que é a grande maioria. Exatamente. Então, todo mundo está olhando para uma referência de um cara que fala que estudou 10 horas por dia. Ele olha para a realidade dele e falou, fudeu. Eu nunca vou passar, porque eu nunca vou conseguir estudar 10 horas por dia. Eu não tenho 10 horas. É impossível. Então, eu acho que essa ilusão... precisa trazer o pessoal para o mundo real, né? A maioria das pessoas não fez uma boa escola, né? Tipo, no meu caso, você vê, educação física, a gente tava brincando, mas é um modelo, né? Como que eram os professores naquela época. E assim como era esse professor de educação física, eram os outros das outras matérias, era tudo nessa pegada. Tinha professor que não tava nem aí em dar aula. Então, assim, aí você vai chegar e vai achar que você é como é que fala lá, o alecrim dourado, né? Que só você que vai conseguir. Não, é possível. Eu acho que para todo mundo, mas tem uma jornada, pelo menos é o que eu defendo. Exatamente. Exatamente isso. Aqui a gente não quer nem por exaltar e falar, não, se você não estudar 10 horas por dia, você não passa, e nem dizer, se você não pode estudar 10 horas por dia, você também não vai passar. Não, a diferença é que seta as expectativas e traça um plano que talvez hoje você não tenha a condição, né, de passar em concursos mega concorridos, mas não significa que eu ouço muita gente falando assim, eu tenho dificuldade de concentração e acha que é algo seu. Total. Eu sou a única pessoa no mundo que não consigo me concentrar. Que me distraia com o WhatsApp. O WhatsApp bip, eu vou responder e me perco. Ah, não, só você. Eu não, eu respondo o WhatsApp estudando. Tranquilo, pra mim é mais fácil. Viagem, né? Exatamente. Então, a gente precisa aprender a estudar, né? Mesmo depois de... Inclusive, depois de uma graduação, que supostamente você aprendeu tudo que deveria aprender, que pode cair em concurso. Eu gostei isso não de supostamente. Porque definitivamente isso não acontece. E são as ilusões, né? As pessoas não estudam para a língua portuguesa porque eu falo português. Né? Eu destroio. É o ditado, né? Eu destroio. Português eu destroio. E matemática ou informática, eu uso o WhatsApp, eu uso o computador. Como é que é, né? Eu domino. Então, realmente... num primeiro momento, muita gente vem nessa ilusão de que não precisa estudar. Então, a gente quer tanto alertar, né? Que sim, é preciso estudar, sim, é preciso se dedicar. E, em algumas circunstâncias, você precisa ter uma dedicação muito acima do normal e, às vezes, acumulada no decorrer dos anos para conseguir em alguns níveis de concorrência e dificuldade, de fato. Mas... vamos voltar para pés no chão, né? Vamos voltar para uma realidade que seja viável. Então, muitas vezes, vai ser começando com um concurso de ensino médio, que você vai criar uma rotina de estudos, vai entender como funciona, vai perder algumas crenças de que você não é capaz, ou que você não se concentra. E o Matheus fala muito sobre isso, né? De repente a escola não deu a base, mas é possível construir depois. Sim, total. Né? Na maioria dos casos não deu, né? Mesmo quem estudou e foi um pouquinho melhor na escola não tem a base boa. É isso que era um lance, né? Eu lembro que quando eu olhava para os meus amigos que eram os primeiros da turma e tal, e passado um tempo, né, quando eu comecei a me dedicar para o concurso público, eu até brincava, eu falava assim, eu era bom na escola. Eu falava, azar é seu. Mas tipo, não fez diferença nenhuma na minha história. Tipo, claro, faria um pouco, talvez ajudaria um pouco, mas a determinação, a vontade de melhorar de vida, ela é maior do que esse fator. Você parte de uma nota mais baixa, só isso.
Então, a gente vai começar um jogo, eu estou um pouquinho atrás. Mas a distância para percorrer ainda é longa. E aí é quem tiver a mentalidade certa, o drive certo de vontade de vencer que vai chegar. Então, ele era um pouquinho melhor na escola, ele tem um pouquinho mais de facilidade. Beleza, está um pouquinho na minha frente. No longo prazo eu busco.